Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, neste penúltimo dia da nossa novena, em honra à Virgem do Carmelo, e também nessa sexta-feira, na 14ª semana do Tempo Comum, a liturgia de hoje nos chama a pensar, parece que na contramão, né? Porque o início do Evangelho, Jesus começa dizendo para nós: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, quem em sã consciência, pensando naquele tempo de Cristo mesmo, contextualizando, que era fácil, né, sair dos templos e viam ali alguns pastores e um pouco a mais os seus rebanhos com suas ovelhas, e lá eram guardados com grande esmero por esses pastores. Então, quem em sã consciência deixaria as suas ovelhas de tal modo passar por caminhos que pudessem levar à fatalidade e a sucumbirem no meio dos lobos? E Cristo vem propor isso. Também essa contradição aparece na primeira leitura. Durante essas semanas nós temos lido um pouco a história do livro de Gênesis, o livro das origens, do princípio, do povo de Deus. E recentemente nós ouvimos sobre a história de Abraão, depois a história de Isaac, seu filho, depois a história de Jacó, sobre quem Deus constitui um povo, uma herança. Mais tarde nós vamos ver com Moisés, que Moisés escapa do Egito. No início dessa leitura, Deus faz uma revelação a Jacó e pede que Jacó vá até o Egito. Mas antes da gente pensar um pouco nessa contradição que Cristo vem nos propor, né, nos enviando como ovelha no meio de lobos, é importante a gente ter em mente que quando nós lemos na primeira leitura o nome Jacó, esse era o nome antigo de Jacó. Jacó, como nós lemos alguns dias atrás, é irmão de Esaú, filhos de Isaac, os dois. Nasceram ao mesmo tempo, no entanto, Esaú veio primeiro. Por isso Jacó foi aquele que apanhou o calcanhar. Aquilo que nos vem a dizer, né? Jacó é aquele que é um enganador, que puxou o calcanhar do seu irmão. E Jacó, depois de uma série de lutas, de enganações, de mentiras, se encontra com Deus. E numa luta travada com Deus, Deus muda o seu nome. Ele tem o seu nome mudado, de Jacó para Israel. É o nome que hoje nós conhecemos do estado que virou recentemente, tornou-se um estado nacional, o estado de Israel. E o que acontece? Ele mudou o seu nome. E nesse episódio, Jacó teve muitos filhos, né? E um de seus filhos, José, foi para o Egito, largou sua terra, largou a terra que Deus tinha prometido a Abraão desde há muito tempo, largou sua terra por ter sido vendido pelos seus irmãos e foi construir a sua vida no Egito. No Egito, no tempo de muita carestia, na terra de Canaã, Deus diz essa mensagem a Jacó, que já não chamava-se Jacó. A primeira leitura começa dizendo: Israel partiu com tudo o que tinha. Mas aí Deus aparece e fala com ele, não chama pelo nome novo, mas chama pelo nome antigo, Jacó. E o que isso quer dizer, né? Deus olha para a história daquele homem, olha para a família daquele homem, olha para toda a odisseia que o levou até Canaã, olha para todo o futuro também do povo de Deus no Egito, e olhando para a história de Jacó, ele não chama ele como pai das nações, como assim Israel seria, né? Os filhos de Israel. Não, ele olha para Jacó e olha para a história, para o fundo da história dele, aquilo que ele realmente é, aquele pegador no calcanhar, aquele que agarrou o calcanhar, enganador. Então Deus olha para nós, para cada um de nós, com aquilo que nós temos para apresentar diante dele, não com aquilo que nós aparentamos ter diante dos homens. Cada um de nós tem uma missão que nós desempenhamos diante da sociedade civil, né? Seja nos nossos relacionamentos. Então cada um de nós tem que se apresentar como, às vezes como pai, esposo, como funcionário, como chefe, patrão. E assim cada um de nós vai se apresentar, assim como nós aparentamos uma personalidade, assim como manda o figurino na sociedade civil. Mas quando Deus nos olha e nos fala, Ele não se importa com essas cascas que nós temos que apresentar diante da sociedade. Ele olha para o fundo da nossa história, para o fundo da nossa existência humana nessa terra, e nos chama pelo nome.
não pelo cargo, o título que nós aparentamos ter, ou pela nossa conta bancária, não. Ele nos chama pelo nome. E assim Ele nos coloca uma missão, né? E assim Ele fez. Chamou Jacó, que já era Israel, mas chamou pelo nome, olhando a história daquele homem, já velho de idade, e dá uma missão para ele, que agora ele deverá ir até a terra do Egito, e lá a nação de Israel ia se edificar e crescer. E aí toda experiência que alguém faz com Deus, essa experiência, ela leva necessariamente a uma missão. E por isso, depois de terem se encontrado com Cristo, Cristo diz aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, a comunidade de Mateus, né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E aí parece que ele está colocando uma oposição muito forte, né? Tem pessoas que vão te perseguir. De fato, a irmã Ilva nos relembrava recentemente sobre o contexto no qual foi escrito o Evangelho de Mateus, contexto travado, marcado por muitas perseguições, seja do Império Romano, mas também daqueles que eram judeus e que perseguiam os judeus convertidos ao cristianismo. E de fato, parece que havia um povo mesmo que se opunha a quem seguia os mandamentos de Cristo. Só que para nós hoje, quando Cristo nos diz, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, não convém para nós pensarmos em inimigos, né? Para lutar contra os inimigos com dedo em riste e punhos armados, né? Armados até os dentes contra o nosso próximo. Na verdade, nós não temos inimigos. Ninguém é digno de ser machucado ou ser difamado. Nós somos irmãos. Mas então, como que Ele nos opõe, né? Às vezes até dentro da nossa família. É porque a lógica de Cristo é essa lógica que contrapõe aquilo que está à vista para o mundo. Como nós dissemos, aquilo que era toda a missão gloriosa de Israel como pai de todas as nações, Deus coloca de lado e chama ele pelo nome, Jacó. Eu sei que você é um enganador. No fundo Ele vê a nossa história e nos envia como cordeiros no meio de lobos. Porque antes da gente colocar as pedras na mão e o dedo em riste para se opor a quem pensa diferente de nós, quem não assume o mesmo testemunho de fé como nós assumimos, acima disso, é momento de nós nos contradizermos e tentarmos compreender a lógica do reino de Deus. Tentarmos compreender o que é chegar diante dos nossos opositores e ficarmos calados. Ele diz, não prepareis a vossa defesa, não prepareis a vossa defesa, porque o Espírito falará através de vós, o Espírito de meu Pai. Então o convite de Deus para nós é diante dessa missão que Cristo nos convida a viver ovelha no meio de lobos, é contradizendo toda a lógica do mundo, compreendendo a lógica do reino, que nos olha nós como nós somos e nos chama a fazer a diferença como nós estamos, onde nós estamos vivendo. E que o Espírito Santo Ele nos dê essa força para falar, agir, pensar aquilo que nós devemos falar, agir e pensar no meio da sociedade, na nossa família, porque se Ele nos chama a uma missão de segui-lo, de fazer o bem, Ele também há de nos dar forças. Que neste dia, penúltimo dia de nossa novena, nós que temos como tema Maria, ensina-nos a viver da oração que sustenta a missão. Nós nos voltemos para a Virgem Maria e peçamos com todo o coração, diante da missão para a qual Deus nos chama, seja na sociedade, seja numa vocação específica, seja como pais, como mães, mas assumir essa missão de ser sinal de Cristo lá onde a gente está, e encontrar, a exemplo da Virgem Maria, na oração, a força para nos entregarmos e nos doarmos totalmente na missão que o Filho dela nos chama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.